Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, como vocês sabem, não é aquela pessoa que é o analfabeto mesmo, né? Aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. O analfabeto funcional, ele, de fato, ele sabe ler e escrever. Se der um texto, ele vai ler para você. E às vezes ele vai ler até muito bem, tá? Não tem nada a ver que a pessoa ela vai ler com dificuldades. O que acontece com o analfabeto funcional, na verdade, é que ele vai ler para você, mas ele não vai conseguir te explicar o que ele acabou de ler, né? E o pior de tudo é que isso é uma verdadeira epidemia no nosso país, tá? Isso acontece muito, muito mesmo. Para vocês terem noção da gravidade disso, as pessoas estão entrando e saindo das universidades, até de pós-graduações, sem saber interpretar um texto, né? E bom, geralmente as explicações param por aí, mas hoje em dia a psicologia firme já é demonstrado que o analfabeto funcional ele também não consegue interpretar e compreender o que ele acabou de ouvir, tá bom? Por ele não saber conseguir organizar os pensamentos ali naquela primeira infância, quando ele estava sendo alfabetizado, ele também, mesmo ouvindo, ele não vai conseguir compreender o que você está falando. Isso, bom, isso eu tenho percebido, né, como é frequente mesmo quando eu dava palestras, por exemplo. E aí também é aquela coisa, né? Não é que a pessoa vai chegar para você e falar, ah, não entendi nada do que você me falou, né? Que seria até uma atitude humilde das pessoas terem, né? Mas não, geralmente você consegue captar ali também algum outro tipo de transtorno ali, de alguma outra característica ruim de personalidade. Como, por exemplo, a pessoa já chega protestando, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, né? Eu falei, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Aí a pessoa chega assim toda indignada, não, não, eu não concordo, não acho que é isso. Ah, o que que você acha que é então? Ah, eu acho que 2 mais 2 é igual a 4, né? Ou seja, ela acabou de concordar com você, mas como ela não tinha compreendido da primeira vez, ainda ela tem que demonstrar que ela na verdade ela não compreendeu, né? Mas ela diz que não concorda, para dizer de uma maneira indignada a mesma coisa que você acabou de dizer, né? Mas isso acontece muito, muito mesmo. Como eu disse, não só nos textos que eu coloco nas minhas páginas, como até mesmo está acontecendo também de forma falada aqui nos vídeos, né? A pessoa fala que discorda para concordar logo em seguida, né? E aí tem outras que também pegam, tiram o sarro, dão risada, que aí pode ser o Dunning-Kruger, como eu já falei em outros vídeos, né? Então tudo isso aí entra na equação de analfabetismo funcional. Então, bom, vocês percebem como isso é um problema sério e grave no nosso país, né? Porque imagina só, né? Você ter uma geração de pessoas que não compreendem, né, o que elas acabaram de ler ou o que acabaram de ouvir. E vocês perceberam que então elas não ficam assim com aquela atitude de bom, não entendi e tudo bem. Elas ficam com aquela atitude assim, por exemplo, de mesmo que elas não compreenderam, então elas tentam criar alguma versão na cabeça delas, aí usando a imaginação, né, do que o autor quis dizer ali, né, mesmo que de forma oculta, né? E como vai entrar a questão da imaginação, vai entrar também a área emocional, tá? Vai estar ligado muito forte ali. Quando a área emocional ela entra em jogo, então isso aí é um caminho fértil, né? É uma terra ali preparada para que seja implementado diversos tipos de ideias estranhas, doutrinais, numa verdadeira lavagem cerebral, né? É o que pode acontecer com alguns desses movimentos sociais que a gente vê por aí, com alguns movimentos políticos, etc., né? E também com algumas religiões. Percebam, e isso vai ser difícil para o analfabeto funcional, né? Que eu disse a palavra algumas, eu não disse que todas as religiões fazem lavagem cerebral, eu não disse que todos os movimentos sociais eles são ruins, né? E que fazem lavagem cerebral, entendeu? Eu não estou generalizando, estou dizendo alguns. Vocês vão me negar que existem alguns, né? Porque também isso aí também é sempre matéria de discussão, né? Nas exposições, porque os analfabetos funcionais já ficam agitados, dizendo que a gente generalizou, né?
E é isso, a resposta vai ser sempre essa, vai ser sempre enérgica, sempre emocional mesmo, muitas vezes agressiva por causa disso, porque quando uma pessoa normal, né, que foi corretamente alfabetizada, você fala alguma coisa para ela, a área crítica e a área racional do cérebro dela vão ser ativadas, né? Agora, quando você fala alguma coisa para um analfabeto funcional, a área da emoção vai ser ativada, né? Por isso que eles já ficam ali correndo para esbravejar, né? Dizendo se é contra ou se é a favor de alguma coisa, né? Ou tentando escrutinar, por exemplo, se é uma discussão religiosa. Ah, então talvez você seja um católico, por isso que você está falando isso, né? Se o cara for evangélico. Agora, se o cara for católico, talvez ele vai falar, então porque você é evangélico, né? Ou como tem na nossa polarização, né, na questão da política, o bolsonarista vai acusar outro de lulista, o lulista de bolsonarista e etc, né? Então acontece tudo isso, e às vezes você não está, como eu disse, em lado algum. Percebam também que essas pessoas, elas sempre vão trabalhar com essa questão dicotômica, né, de, como eu falei, contra ou a favor, ou isso ou aquilo, né, ou preto ou branco, e nunca com acinzentado ali, né, com o caminho do meio ali. Porque às vezes você só está dando alguns exemplos ali, né, e você não está advogando por uma causa ou por outra causa, né, mas as pessoas sempre vão, como eu disse, tentar imaginar que você está defendendo alguma causa oculta, que é o que pode cair nessa questão da histeria, né? O histérico, ele não acredita no que ele vê, mas no que ele aprendeu a dizer, né? E aí um histérico, por isso que é o perigo desses movimentos aí, né, de massa, porque aí um histérico acaba tentando confirmar a realidade, entre aspas, com o outro, que é tão doido quanto ele, então ele vê, opa, tem várias pessoas aqui que estão pensando a mesma coisa, então elas vão se retroalimentando e tudo mais, para continuarem omitindo aquela opinião completamente maluca, né? Ou interpretando a realidade dessa maneira maluca. Bom, eu tenho aqui um texto que eu deixei salvo aqui, que vai falar um pouco mais ou menos sobre isso, do filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Deixa eu encontrar o texto aqui. Bom, então vamos lá, abre aspas. Concordar ou discordar para mim é uma questão secundária. A primeira coisa é compreender. É você aprender algo junto com o autor que você está lendo. É você participar de uma experiência intelectual, espiritual, moral, etc. Não precisa chegar às mesmas conclusões. As conclusões, elas não têm importância. O que tem importância é a substância da experiência propriamente dita. Fecha aspas. Então, quando ele diz aqui que as conclusões elas não têm importância, o que tem importância é a substância da experiência, ele está querendo dizer o seguinte, não é que nada do que você disse importa e você tem que ali ficar olhando placidamente, né, ouvindo placidamente e pronto. É que no primeiro momento você tem que ali ouvir com aquela sinceridade de um ouvinte, né? Você tem que, por exemplo, já não pode correr assim, o cara abriu a boca e você já ficar matutando se você já vai ser contra ou a favor a priori do que ele está dizendo. Você tem que ficar aberto ao que ele vai dizer, né? E depois que você tentou compreender o que ele realmente quis dizer, é que você vai se posicionar se você foi contra ou a favor aquilo lá, tá? Não corra antes de tudo, não coloque a carroça na frente dos bois para já automaticamente ser contra ou a favor, tá certo? Porque eu já percebi que tem muitas pessoas que fazem um malabarismo gigantesco, mas gigantesco. Você vê que no fundo, ela até concorda com o que você está dizendo, mas ela fica fazendo um malabarismo para sustentar a ideia que ela está contra o que você disse. Tá? Então, daí o que ela faz? Ela diz que você está errado, depois ela diz o que você disse só de uma outra maneira. Entendeu? Que são aquelas pessoas que já têm uma natureza contendenciosa, por exemplo, né? Mas, enfim, eu acho que vocês já pegaram, né, o espírito da coisa. Bom, era isso que eu tinha para falar da exposição de hoje de analfabetismo funcional. Lembrando que eu estou com vagas abertas aí para consulta individual. É só vocês entrarem no meu site bit.ly/Frederico Yamada e o site direto das consultas é bit.ly/consulta Frederico Yamada. Muito obrigado, até a próxima.